Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português, tá bom? Hoje a nossa aula terá como tema os gêneros textuais, tá bom? Vamos estudar os gêneros textuais, tá? Um assunto muito importante, muito relevante também para nós, tá bom? Vamos iniciar um novo gênero, que é a reportagem. Na semana retrasada, e também antes de nós iniciarmos nosso período de recesso, estudamos aí os gêneros textuais referentes à crônica. Estudamos a crônica, vimos as suas características, a sua importância, a importância da crônica, tá? Vimos também aí a sua estrutura, como a crônica ela é estruturada, quais são as características, quais são alguns cronistas brasileiros, entre eles Machado de Assis, que é um dos principais literários e cronistas também, né? Enfim, fizemos um estudo completo acerca das crônicas e finalizamos. E agora vamos iniciar a reportagem, que é um outro gênero textual extremamente relevante e importante na nossa sociedade. A reportagem, pessoal, ela está presente em todas as áreas da nossa vida, na área pessoal, acadêmica, profissional. Em todos os lugares você vai ver alguma reportagem, você vai reportar alguma coisa, tá? Reportagem tem a ver com informação, com repasse de informação, tá? Com alguma informação que é de utilidade pública, tá? Quando a gente diz de utilidade pública, a gente quer dizer que é algo relevante à sociedade, tá bom? Se é algo relevante à sociedade, então é algo de utilidade pública, tá bom? Por isso que a reportagem ela é tão importante e é um gênero ao qual nós deveremos dar bastante atenção, tá bom? Então já peço que vocês peguem seus livros de gêneros textuais e abram na página 46. O livro de gêneros é o livro fino, como vocês já sabem. Enquanto vocês abrem, eu colocarei o nosso cabeçalho para darmos início à nossa aula. Página 46, temos o texto aí, um texto de uma reportagem. Pronto, pessoal. Então, aqui na página 46, a gente já vai se deparar aqui com um texto, tá? Uma reportagem, para ser mais específica, a reportagem de Rosa Weber. Rosa Weber ainda fere pedido para fechar fronteira com Venezuela. É o título da nossa reportagem. Ministra ainda mandou oficiar juiz federal que tomou decisão inversa. Esse é o título e o subtítulo da nossa reportagem. Essa primeira aula, como sempre, nós faremos a leitura do texto e responderemos às questões. E na próxima aula, nós realizaremos estudo acerca da estrutura da reportagem, ou seja, como a reportagem ela se estrutura, tá bom? Quais são as características, quais são o que é que precisa conter em uma reportagem, tá bom? Vamos ler a reportagem comigo.
A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, indeferiu o pedido formulado pelo governo de Roraima para fechamento da fronteira do estado com a Venezuela. Na decisão publicada, a ministra ainda manda oficiar o juiz da primeira vara federal de Roraima, Helder Girão Barreto, que havia decidido no sentido contrário, atendendo ao pedido de fechamento feito pelo governo estadual. O processo no Supremo foi ajuizado pelo governo de Roraima e a ministra chegou a realizar audiência de conciliação entre a União e o governo de Roraima, que não teve resultado. Na sentença divulgada no processo eletrônico da ação civil originária 3121, Rosa Weber diz que, além de ausência dos pressupostos legais para emissão de liminar, o pedido do governo de Roraima é contrário também aos fundamentos da Constituição Federal, às leis brasileiras e aos tratados ratificados pelo Brasil. Ainda segundo a ministra, com base no acordo sobre cooperação sanitária fronteiriça entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo da República da Venezuela, não há como conceder a tutela antecipada requerida no ponto examinado. Rosa Weber abriu prazo no processo para a manifestação da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. O juiz da primeira vara federal de Roraima, Helder Girão Barreto, havia suspendido o ingresso de venezuelanos no Brasil pela fronteira com Roraima, mas o cumprimento ainda dependia de notificação da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Segundo ele, é imperioso rechaçar a ideia de que, em matéria da imigração, a União tudo pode, e os estados e municípios tudo devem suportar. A decisão do juiz foi tomada mesmo após a Advocacia Geral da União, a AGO, o Ministério dos Direitos Humanos e o Ministério Público Federal terem se manifestado contrários ao decreto estadual 25.681, que determina maior rigor da segurança pública e das forças policiais na fronteira. A AGO informou que vai recorrer da medida. Rosa Weber ainda é relatora de outro processo que relaciona o governo de Roraima e a imigração de venezuelanos. No fim da semana, a AGO apresentou ao STF, Superior Tribunal Federal, pedido de suspensão do decreto do governo de Roraima, que determina aumento de rigor da segurança pública e da vigilância das forças policiais na fronteira com a Venezuela, além da regulamentação de acesso a serviços públicos para eventual atendimento de imigrantes para o Estado. Muito bem. Então, fizemos uma leitura, uma reportagem sobre esse impedimento dos venezuelanos, né, através da fronteira de Roraima. Aparentemente, um lado queria proibir esse ingresso, essa entrada dos venezuelanos, enquanto o outro estava defendendo. Mas a gente sabe que todo esse processo federal envolve muita burocracia que precisa ser aprovada por um e por outro. Enfim, vamos agora para a nossa questionário. O primeiro diz o seguinte: segundo o texto, qual o motivo da ministra do Supremo Tribunal Federal, STF, Rosa Weber, ter indeferido contra o pedido de fechamento das fronteiras do Brasil com a Venezuela? Tá? Qual é o motivo da ministra? Opa, gente, só um minutinho. Tá. Qual o motivo da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, ter indeferido contra o pedido de fechamento das fronteiras do Brasil com a Venezuela? Claro que vocês vão olhar aí no texto, vocês vão precisar voltar à leitura. Logo no comecinho, tá? Ela fala sobre isso aí. Lembrando que indeferir, pessoal, significa não conceder, tá? Desconsiderar, tá bom? Ou seja, ela não aprovou aí o pedido de fechamento das fronteiras, tá bom? Então, analise. Opa, pessoal, perdão, estava mutado, tá? Como eu estava falando para vocês, esse primeiro quesito aqui, vocês vão encontrar o motivo pelo qual a
a ministra do Supremo Tribunal, Rosa Weber, ter indeferido contra o pedido de fechamento das fronteiras do Brasil com a Venezuela. Lembrando que indeferir significa desconsiderar, tá? Como se fosse desaprovar. Ela não aprovou esse pedido, tá bom? Ela desconsiderou. Ok, pessoal, um dos principais motivos pelo qual isso poderia acontecer é porque o Brasil ele tem relações diplomáticas com a Venezuela, que torna esse fechamento inviável, tá bom? Como a gente pode ver aqui. Vamos agora para o segundo. Leia o trecho retirado do texto 1. O processo no Supremo foi ajuizado pelo governo de Roraima e a ministra chegou a realizar audiência de conciliação entre a União e o governo de Roraima, que não teve resultado. Se encontra aí no segundo parágrafo. A palavra em destaque é um substantivo e, em sua usual colocação, quer dizer juntar, unir. No entanto, nesse contexto, assume outro significado. Explique qual é o significado e por qual expressão ele poderia ser substituído. Presta atenção aí, pessoal. A gente sabe que união significa unir, né? E colocar duas coisas juntas. Porém, nesse texto aí, está apresentando um significado diferente. Vocês conseguem identificar o significado dessa palavra aí nesse contexto? É perceptível que o U ele está maiúsculo, o que nos leva a entender que é um substantivo próprio, que se refere a uma entidade, a uma pessoa, alguma coisa. União, normalmente se refere ao quê? Isso aí é uma palavra muito conhecida, viu, pessoal? União. União federativa e etc. A união, pessoal, significa o país, né? A união federativa. Quando a gente fala união, a gente quer se referir ao país em todo, tá? Então, quando fala assim, entre a União e o governo, tá bom? É como se fosse o governo federal, o Estado, tá? A parte federativa, né, do país, tá bom? Então, União, ele pode ser usado para significar isso, o país todo, a parte federal, tá bom? Muito bem, vamos lá agora para o terceiro quesito. Pronto. Observe o trecho a seguir para responder as perguntas 1 e 2. Na decisão publicada, a ministra ainda manda oficiar o juiz da primeira vara federal de Roraima, Helder Girão Barreto, que havia decidido no sentido contrário, atendendo ao pedido de fechamento feito pelo governo estadual. Se encontra no primeiro parágrafo. Primeiro, qual o valor de sentido que a palavra destacada carrega no trecho e como você poderia avaliar a posição entre a ministra e o juiz? Segundo, o texto aborda a temática da urgencialidade do governo federal e os estados fronteiriços com a Venezuela na tomada de decisões em resolver o caso da imigração dos venezuelanos no Brasil. Com suas palavras, defenda sua opinião sobre o Brasil abrir as fronteiras aos estrangeiros. Vamos lá. Primeiro, ele quer saber o valor da palavra manda, ainda manda, né? O ministro ainda manda oficiar qual o sentido que ele carrega no trecho e qual é a posição entre a ministra e o juiz. Baseado nesse trecho aí, o que é que vocês entendem que essa palavra manda significa e qual é a posição que os dois estão ocupando aí? A posição hierárquica se refere a isso, tá? Pensem aí.
Nesse caso aí, pessoal, mandar significa ordenar, tá? E aí, a posição que a gente entende aí é que a juíza, né, a ministra, ela está em uma posição hierárquica mais elevada do que o juiz. Hoje a gente percebe aí que ela está mandando, ou seja, ela está dando ordem. A gente sabe que para receber ordem, para dar ordem, você precisa estar em uma hierarquia maior do que a da pessoa, né? E a gente percebe aí isso nessa decisão aí, ok? Muito bem. Segundo, o texto aborda a temática da urgencialidade do governo federal e dos estados fronteiriços com a Venezuela tomar decisões de resolver o caso da imigração da Venezuela no Brasil. Com suas palavras, define a sua opinião sobre o Brasil e o contexto estrangeiro. Isso aí é uma decisão pessoal, é uma resposta pessoal. Alguns de vocês podem concordar com isso, outros não. Tá? É uma decisão aí pessoal, beleza? Vocês vão ver se vocês concordam ou se vocês discordam com essa posição de abrir as fronteiras aos estrangeiros, tá bom? Aí vai ser com vocês. Vocês veem se vocês acham que é viável, que é válido que o Brasil ele faça essa abertura da fronteira para com outros países estrangeiros, tá bom? É uma resposta pessoal. Vamos agora para o quarto. Na decisão publicada, a ministra ainda manda oficiar o juiz da primeira vara federal de Roraima, Helder Girão Barreto. A palavra em destaque é comum do discurso jurídico, mas para o uso no dia a dia não se aplica. Analise as 4 opções a seguir e justifique em qual delas a palavra substituída está empregada corretamente, sem alterar o sentido original do texto. Tá? Ou seja, pessoal, por qual palavra oficiar pode ser substituída, a palavra pode ser substituída, tá bom? Sem que altere o seu significado, tá bom? Sem que altere o seu significado, sem arretar em uma mudança de significado. A gente tem aí, a ministra ainda manda identificar o juiz, a ministra ainda manda presentear o juiz, a ministra ainda manda convidar o juiz, a ministra ainda manda notificar o juiz, tá bom? Oficiar, pessoal, significa notificar, significa mandar um aviso, mandar um alerta, tá bom? Então, a gente poderia substituir aí pela palavra notificar. Notificar, ele pode ser substituído pela palavra notificar, tá bom? É a única possibilidade que nós temos aí para essa palavra, beleza? Notificar. Muito bem. E finalizamos aqui. Temos agora o segundo texto, que vamos ficar, esse segundo texto aqui vai ficar para casa. Vocês vão realizar a leitura aí e responder as questões também em casa. E na nossa próxima aula, a gente vai estudar sobre a estrutura deste gênero textual, que é a reportagem. Lembrando que aqui a gente falou um pouco sobre as questões jurídicas também. Vocês perceberam que a gente deu uma ênfase maior a várias questões, né? Claro que não se limita apenas a isso, tá bom? Não se limita apenas a isso. Esse gênero textual reportagem, ele é amplo para todas as áreas, como eu falei para vocês. Todas as áreas, vocês vão encontrar aí reportagem, vocês vão encontrar aí repórteres, tá bom? Então, é importante que vocês tenham isso em mente. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem ficado quanto a esse assunto aqui, quanto a essa estrutura, vocês podem me comunicar no Classroom. Essa atividade aqui para vocês vai ficar para casa, tá bom? Vou colocar no nosso quadro aqui, nosso quadro virtual.